Bem-vindos ao Antigo Egito. Hoje iremos conhecer a importância e o processo de mumificação das múmias. Boas-vindas a Importância das Múmias. O primeiro hieróglifo de um embalsamador apareceu nas pirâmides do Antigo Império. É provável que o embalsamamento tenha sido um ramo que progrediu com a evolução das práticas funerárias do Egito Antigo. Embora não saibamos como o embalsamamento se tornou uma profissão, sabemos que os embalsamadores tinham uma hierarquia e que cada embalsamador era especialista em uma fase específica do processo de mumificação. As técnicas de mumificação eram guardadas com muito zelo pelos embalsamadores de geração a geração. Apesar de seus esforços, Heródoto e Diodoro descobriram seus métodos tempos depois, mas os historiadores duvidaram da validade de seus escritos. Essa dúvida persistiu até que duas equipes de cientistas forenses confirmaram o processo em 1994 e, de novo, em 2011. O Ouabet, ou lugar puro, era onde os embalsamadores mumificavam os corpos dos defuntos. Até o final do Império Médio, ele ficava em tendas na periferia da cidade devido ao odor da decomposição. Porém, a partir do Império Novo, o Ouabet passou para dentro dos limites da cidade, embora ainda em espaços a céu aberto. Da mesma forma que as técnicas de mumificação evoluíram, pode ser que o mesmo tenha acontecido com o modo que os embalsamadores eram vistos dentro da sociedade egípcia. O faraó tinha acesso aos rituais de mumificação mais elaborados. Os cidadãos mais ricos do Egito também desfrutavam de opções complexas de embalsamamento, embora nenhuma delas permitisse a remoção do cérebro ou das vísceras. Após purificarem o corpo, os embalsamadores injetavam um líquido pelo reto, selavam o orifício e deixavam a mistura repousar. A seguir, eles mergulhavam o corpo no natrão por até 40 dias. Quando o corpo estava seco, o selo era removido e as entranhas eram expulsas com o líquido injetado, deixando apenas a pele e os ossos do defunto, que eram envoltos em linho e devolvidos à família para o enterro. Na opção mais barata de embalsamamento, os embalsamadores injetavam um produto chamado surmaia e mergulhavam o corpo no natrão por até 40 dias antes de entregá-lo à família. Para aqueles que não podiam pagar por nenhum processo de embalsamamento, os enterros no deserto ofereciam uma alternativa paupérrima de funeral. A civilização egípcia sempre fascinou os ocidentais, antes mesmo das invasões gregas e romanas. Desde a Idade Média, as múmias descobertas pelos viajantes costumavam ser enviadas à Europa. Vários armários de curiosidades dos séculos XVI e XVII incluíam artefatos faraônicos em suas coleções. O fenômeno da egiptomania começou com a campanha de Napoleão Bonaparte no Egito, que durou de 1798 a 1802. Os anos seguintes foram marcados pelo ressurgimento do interesse dos estudiosos e dos entusiastas abastados, que expuseram o Egito ao grande público. Muitas sociedades de pesquisa com foco na egiptologia foram fundadas nessa época. Em 1868, começou o turismo em massa no Egito, sob a égide da agência Cook.
Os ricos faziam viagens recreativas ao Egito e traziam múmias na volta. Já em casa, eles organizavam noitadas, em que desembrulhavam as múmias, retirando as faixas de linho e os amuletos camada por camada. Esses encontros eram considerados o ponto alto da temporada cultural. As coleções de muitos museus foram fundadas como consequência direta dessa pilhagem em massa. Graças a essas festas de gosto duvidoso, nasceu a fantasia de uma múmia que voltava à vida para se vingar de seus profanadores. Desde então, o mito da maldição da múmia na cultura popular persiste, particularmente na literatura e no cinema. Osíris, a primeira múmia. As múmias mais antigas já recuperadas datam do Antigo Império, embora egiptólogos acreditem que a mumificação era usada muito antes disso. A princípio, o corpo era mumificado por meio da dessecação ambiental, aproveitando o clima seco e quente. Os primeiros experimentos com a mumificação foram conduzidos com o uso de resina feita de seiva de árvores. As faixas de linho eram usadas apenas em partes superficiais da epiderme das mãos ou da mandíbula. Ideologicamente, o desejo de preservar o corpo não aparece explicado até o ano 3600 a.C., quando a crença egípcia de que o corpo abrigava a alma foi finalmente documentada, para que os egiptólogos modernos pudessem decifrar. Somente com a chegada do mito de Osíris à religião egípcia, por volta da Quinta Dinastia, é que se conceituou completamente a mumificação. A partir daí, a prática ganhou uma base mitológica e ideológica. Osíris era conhecido, sobretudo, como deus dos mortos e da ressurreição. O mito mais conhecido sobre a Gênese trata do desmembramento de Osíris. Foi Plutarco quem resumiu a história da forma mais simplificada e completa. Na mitologia egípcia, Osíris representava o primeiro rei a governar o Egito. Com inveja de seu poder, seu irmão Sete tentou usurpar seu trono. Após várias tentativas fracassadas, Sete conseguiu matar seu irmão e o esquartejou, espalhando as partes do corpo por todo o Egito. E Sete, a grande da magia, viajou por todo o Egito em busca das partes do corpo do seu marido. Após uma longa busca, ela recuperou todas as partes, exceto por sua virilidade, que havia sido comida por um peixe. Depois, Iset recompôs o corpo de seu marido, unindo suas partes com faixas de linho. Ajudada por sua irmã Néftis, outra feiticeira poderosa, elas devolveram o sopro da vida a Osíris. Isso não apenas o trouxe de volta à vida, mas também lhe permitiu recuperar sua virilidade por tempo suficiente para engravidar Iset, garantindo assim sua descendência antes de morrer de novo. Assim nasceu Horus. O ritual usado para trazer Osíris de volta à vida explica como ele se tornou a primeira múmia. Por isso, é comum vermos representações de Iset e Néftis, as feiticeiras que devolvem a vida aos mortos, nos sarcófagos dos reis. Boas-vindas a As Múmias do Egito Antigo. O processo de mumificação usado pelos antigos egípcios era, sobretudo, um ato cerimonial. Os diferentes tipos de mumificação levavam em consideração a posição social e a riqueza do falecido e chegavam a incluir animais.
O mais caro deles era reservado ao faraó e à família real, bem como a alguns dos mais abastados membros da corte. O primeiro passo era a limpeza. Assim que os corpos chegavam ao local da mumificação, eles eram colocados em mesas inclinadas para drenar os fluidos corporais. A seguir, eles eram limpos por sacerdotes até ficarem prontos para o processo de purificação. A purificação começava com uma libação de água sagrada, então os sacerdotes fumigavam o corpo com resina de terebinto. Após o ritual de limpeza, os sacerdotes usavam óleos, especiarias e essências para purificar ainda mais o corpo do defunto. Por fim, todos os pelos eram meticulosamente removidos. Após a devida purificação, os embalsamadores removiam os órgãos seguindo procedimentos muito específicos. Primeiro, extraíam o cérebro inserindo uma colher pelas narinas para quebrar o osso etimoide. A seguir, com a ajuda de uma espátula, tiravam todas as partes do cérebro que conseguiam. As partes restantes eram extraídas após um processo de liquefação, realizado com o emprego de um líquido cáustico. Uma vez esvaziada, a caixa craniana era limpa e desinfetada com vinho de palma, e a seguir, recheada com pedaços de linho e resina liquefeita. Depois de cuidarem do cérebro, os embalsamadores faziam uma incisão no flanco esquerdo e extraíam com calma as vísceras. O interior do corpo também era limpo com vinho de palma, então os embalsamadores enchiam o ventre com mirra pura, canela e outros perfumes e suturavam a incisão. As vísceras removidas eram lavadas com vinho de palma e recobertas por ervas trituradas antes de serem colocadas em vasos canópicos. Os vasos canópicos eram acomodados perto do sarcófago ou guardados em um baú próximo. Primeiramente, as vísceras eram embrulhadas em um tecido e colocadas nos vasos. Conforme o ritual foi se sofisticando, foram adicionados ao processo ungüentos, especiarias e até água e natrão. Em meados do Império Novo, os vasos canópicos assumiram a aparência dos 4 filhos de Horus. Eles eram considerados como protetores das vísceras. Cada um deles tinha sua própria guardiã, uma divindade dos mortos. Imsete, o deus com cabeça de homem, protegia o fígado e era protegido pela deusa Iset. Hapi, o deus com cabeça de babuíno, protegia os pulmões e era protegido pela deusa Neftis. Duamutef, o deus com cabeça de chacal, protegia o estômago e era protegido pela deusa Nith. Por fim, Quebesenwef, o deus com cabeça de falcão, protegia os intestinos e era protegido pela deusa Serket. O natrão é um mineral natural que se encontra em evaporitos. Essas rochas sedimentares são compostas de sais minerais e eram extraídas dos leitos de lagos egípcios. Os embalsamadores usavam o natrão para secar a carne e deter o processo de putrefação do cadáver. Quando o corpo estava limpo e eviscerado, o falecido era coberto com natrão por cerca de 40 dias. Uma vez dessecado, o corpo era preparado para ser envolto em tiras de linho. Após ter sido completamente dessecado pelo tratamento de natrão, os embalsamadores untavam e pintavam o corpo e, às vezes, até adicionavam uma peruca. Muitas vezes eles usavam um preparado antisséptico à base de rena para dar ao corpo uma aparência mais vívida, além de prepará-lo para resistir ao mofo e aos fungos.
A seguir vinha a fase que dava às múmias sua aparência mais conhecida, o enfaixamento. No início, cada parte do corpo era enfaixada separadamente. Os homens tinham os braços cruzados sobre o peito. Já as mulheres tinham o braço direito dobrado sobre os seios e o esquerdo esticado ao lado do corpo. Contudo, as técnicas evoluíram ao longo do tempo. No fim, o corpo inteiro era enrolado com os membros ao lado do corpo, e técnicas de produção de faixas de linho cada vez mais sofisticadas e diferentes foram desenvolvidas. Além das joias e amuletos dispostos sobre a pele do defunto, também se inseria cuidadosamente amuletos na composição das faixas de linho. Cada amuleto tinha uma ligação com um mito ou uma crença relacionada ao renascimento. As máscaras eram uma parte importante dos adornos da múmia. Porém, as primeiras eram de madeira e muito caras. Logo, elas foram substituídas por máscaras criadas com a técnica da cartonagem. Essas máscaras eram produzidas com a sobreposição de diversas camadas de linho ou polpa de papiro em uma base feita de lama ou palha. A cartonagem foi usada para mais do que máscaras funerárias. Ornamentos e os caixões dos animais da época baixa também foram feitos dessa forma. A cartonagem evoluiu para cobrir o corpo inteiro da múmia durante a 22ª dinastia. As múmias eram colocadas sobre uma tábua dentro de um invólucro de cartonagem que era atado por um cordão na parte posterior. Esta técnica era muito barata e visualmente agradável, tornando-se muito popular em todas as camadas da sociedade. Em geral, os invólucros de cartonagem eram cobertos por inscrições e decorações policromadas que especificavam os nomes e os títulos do falecido, retratavam cenas da vida cotidiana ou recebiam decorações especificamente funerárias. Isso foi um presente para os egiptólogos que desejavam conhecer os ritos funerários do Antigo Egito. Assim que a múmia estava devidamente enfaixada e adornada, os embalsamadores iniciavam a cerimônia da abertura da boca. Esta cerimônia era uma etapa fundamental do processo funerário. Seu objetivo era ressuscitar o defunto ou dar vida a um objeto que o representava. A abertura da boca era composta por nada menos do que 75 etapas diferentes. Ela exigia a aplicação dos mesmos óleos, ungüentos e perfumes usados durante o processo de mumificação. Às vezes, a maquiagem também fazia parte do processo. A última etapa deste longo ritual era o ato de tocar a boca com um enxó, para incutir simbolicamente o sopro da vida no corpo inerte. Sua realização era reservada a um grupo muito específico de pessoas: os sacerdotes que usavam a máscara do deus Anubis, um parente próximo ou pelo herdeiro do trono. Obrigado por assistir.